Olá, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja com todos nós. Que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Através da palavra de Deus, vou trazer mais uma meditação para a gente se enriquecer, para a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Altíssimo e soberano Deus, meu Senhor, nesse momento, Pai, diante da vossa palavra, vos peço a iluminação, o entendimento, o discernimento preciso para pregar a tua palavra, para falar do teu amor. Senhor, abre o meu entendimento, revela a tua palavra para que nós, Senhor, cresçamos na graça e no conhecimento, para que nós nos despertemos, para que nós encontremos o caminho da salvação, da servidão ao Senhor, de andar em santo temor. Ó meu Pai, pois é com este intuito que abro a tua palavra para o deleite espiritual, para a nossa meditação e para nos preservarmos santos diante de ti, Pai. Por isso revela-me, Senhor, a tua palavra. Não seja eu, o meu intelecto, a minha capacidade, mas sim a tua inspiração divina, do teu Espírito Santo, que criou tudo e tudo se fez. Esse mesmo Espírito, Senhor, que vem de ti, que é convosco, me inspire, me revela esta palavra, para que eu transmita, Senhor, a tua palavra, que é a verdade, que é a semente da vida, para as pessoas entenderem que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e que só o Senhor é Deus. Nos abençoa, Pai, e nos dá a sabedoria, Senhor, o entendimento e o discernimento santo da tua palavra, para que a tua revelação chegue ao coração dos homens, para que os homens se convertam a ti, meu Pai, que passem a ser vaso de bênção e vaso de honra, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Louvado seja Deus. Aqui está, meus amados irmãos, a palavra do Senhor que irei ler no livro de Gênesis, capítulo 3, em que nos mostra a tentação de Eva e a queda do homem. Nós sabemos que no mundo espiritual, já diz o ditado, nada acontece por acaso. E realmente, para que alguma coisa aconteça na Terra, tem que haver uma porta no mundo espiritual. Portais têm que serem abertos. Então, é assim que acontece, porque a desobediência dos homens tem sido a causa de portais serem abertos para que as trevas tenham legalidade para trabalhar nesta terra, usando a sua tríade maligna. Então, vamos ver aqui qual foi o primeiro portal que Satanás encontrou aberto para vir para o mundo físico, para o mundo material, para impor e colocar em prática a sua tríade maligna. Vamos ver aqui. No livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1, louvado seja Deus, até o 6. Aliás, até o 7. Então vamos ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês comer dele, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo de tudo, o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos,
e conheceram que estavam nus, e conseguiram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então vejam aí, meus amados, aqui está a razão pelo qual Satanás conseguiu abrir o primeiro portal do mundo espiritual para o mundo físico, que foi justamente ele aplicou a mentira e a mulher acreditou. Ela não resistiu. Ela deu vazão à concupiscência da carne. Então tá aí. Através da desobediência, perderam a sua liberdade, a sua comunhão com seu Criador, e abriram um portal para Satanás ingressar no mundo físico. Aqui está a prova. Aqui está a palavra do Senhor nos mostrando. E o resultado de tudo isso, que quando eles comeram, e a palavra diz que foram abertos os olhos deles, também, na mesma consequência que o portal foi aberto, já aconteceu também a primeira tragédia, a primeira desgraça daquela época, que foi justamente Satanás já veio com grande fúria e fez com que um irmão matasse outro irmão, conforme aqui descrito, ainda no livro de Gênesis, né? Louvado seja Deus. No capítulo 4, versículo 8, diz assim: E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Estão vendo aí? A partir do momento que Satanás abriu esse portal através da desobediência do homem, já aconteceu a primeira tragédia, a primeira desgraça, como sinal de que Satanás não brinca de ser diabo. Ele aplica a sua tríade maligna. Então o que nós vemos a partir daí, que foi o ponto de partida e o primeiro portal aberto, para que o inimigo adentrasse o mundo físico, ele passou a possuir homens, a dominar homens, sua mente, seu corpo, seu coração, enfim, e aplicar sua maldade, porque ele usa o homem para isso. O homem é o único ser que Satanás se aplica a usar nessa terra, porque ele tem as faculdades mentais que os outros animais não têm. Então Satanás ele só pode aplicar sua mentalidade, seus desígnios, num ser que também pensa, num ser que tem faculdades mentais. E o homem foi escolhido para isso, porque ele é o inimigo número 1 da raça humana. Por que esse ódio tão grande contra os homens? Porque o homem foi feito para substituir a Satanás, porque Satanás era quem tomava conta do jardim do Éden. Está escrito na palavra de Deus. Várias passagens bíblicas no Velho Testamento nos mostram que Satanás ele vivia no jardim do Éden, era o guardião. E era também responsável pelo louvor e adoração nos céus. Então o homem, Satanás ao cair, Deus imediatamente criou o homem para substituí-lo na área da adoração e na área de domínio do jardim. Então Deus diz: crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. Quando Deus fez o homem, ele disse isso para o homem, né? Crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. E Satanás, vendo tudo isso, se encolerou-se contra a criação de Deus. E ele viu que todas as coisas foram feitas pela palavra. Faça-se luz, faça-se terra, faça-se mares, plantas, aves. Mas o homem não, o homem ele foi feito pela própria mão do Senhor, que pegou o pó da terra, o barro da terra, moldou, fez um boneco e soprou nas suas narinas, lhe dando fôlego de vida. Aí foi que Satanás se enfureceu mesmo, porque foi um ser que ele viu que foi criado com primazia, com amor, com originalidade do amor santo de Deus. E esse serzinho passou a ser o centro da atenção de Deus, porque a palavra de Deus diz que toda tarde o Senhor descia para conversar com Adão, né? E Satanás, vendo tudo isso, arquitetou, bolou um plano e conseguiu
através da sua mentira. Por isso que Jesus disse que ele é o pai da mentira, porque ele foi o criador da primeira mentira que fez com que aquele casal pecasse, desobedecesse ao Senhor, ao seu Criador. E com esse pecado terrível da desobediência, abriu um portal do mundo espiritual para Satanás adentrar a terra, ao mundo físico, para pôr em prática a sua tríade maligna. E de lá para cá tem sido assim. Ele tem trabalhado, porque, aleluia, louvado seja Deus, porque quando o homem caiu, pecou, ele ficou com essa sequela, tendencioso, se fragilizou. E a natureza pecaminosa do homem, existente do homem, faz com que ele dê mais vazão às trevas do que à luz. Faz com que o homem acredite mais nas mentiras do diabo do que na palavra de Deus, que é a verdade. Então é assim que vive a humanidade hoje. Desde que Adão e Eva tropeçou, caiu e girou esse portal para que Satanás adentrasse o mundo, do mundo espiritual para o mundo físico. E como nós vimos, já aconteceu naquele momento a primeira tragédia, um irmão matando o outro. Então, nos nossos dias não é diferente. A maldade triplicou. A maldade cresceu tanto que Deus foi obrigado a varrer os homens da face da terra, quando mandou o dilúvio. Aí ficou só Adão e a sua família. Mas o portal tinha sido aberto. Satanás e seus anjos tiveram acesso à terra, ao mundo físico. E quando a geração de Noé começou a se multiplicar novamente sobre a terra, Satanás também começou a trabalhar novamente na vida dos homens. E assim se fez. E assim a maldade foi crescendo novamente, triplicando novamente, quadruplicando até os nossos dias atuais. E quero falar para vocês justamente sobre isso, que a vida de legalidade que os homens levam, que faz com que o homem peque diariamente diante de Deus, essa vida de legalidade está facilitando a Satanás a sua obra maligna. Por quê? Porque hoje são milhões e milhões de pessoas vivendo na legalidade, pecando contra Deus de todas as formas. E isso tem abrido portais e mais portais para que Satanás atue na terra, atue no mundo físico. Então, nada para ver uma ação do mundo espiritual no mundo material, tem que uma porta se abrir, tem que abrir um portal. E assim é a realidade da vida espiritual para a vida material. Então, a vida pecaminosa de libertinagem que os homens vivem, hoje facilita o trabalho de Satanás, porque portais são abertos através do pecado da desobediência, assim como aquele primeiro pecado abriu o primeiro portal. Agora imagine vocês milhões, milhões e milhões de pessoas e de gerações pecando diariamente, pondo em prática a desobediência, que é o pior pecado, que abre e continua abrindo portais na terra para que Satanás libere seus anjos, a sua tríade maligna. Então vou citar aqui para vocês um fato real, que a princípio eu vi, mas no momento eu não tive o discernimento daquilo. Apenas achei estranho. Apenas vi que aquilo não era normal. E milhões de pessoas no planeta viram isso também. Só que as pessoas, elas não têm discernimento espiritual. Elas não vivem segundo a palavra de Deus, então elas não têm o entendimento que nós podemos ter, a revelação que Deus pode nos dar. Então eu estava assistindo um jogo do Brasil, todos sabem. Eu estava assistindo o jogo quando houve aquele apagão. As luzes se apagaram, mas imediatamente as luzes voltaram ao normal. Então todos sabem, quem já assistiu futebol,
quem já foi a estádio assistir partida de futebol sabe que quando as luzes se apagam, elas demoram para voltar. Por quê? Porque as luzes, elas só acendem novamente quando elas vão esfriando. Quando elas esfriam, elas começam a acender normalmente, automaticamente elas vão voltando a acender. E isso demora de 15 a 20 minutos. É notório, todo mundo sabe disso. É uma realidade, é um fato. Que quando há um apagão no estádio, a luz não volta rapidamente. E naquele dia, naquele instante, naquele jogo do Brasil, que foi o segundo, se a memória me falha, foi o segundo jogo do Brasil, houve aquele apagão, mas voltou tão rápido, e eu vi que aquilo não era normal. Eu vi que aquilo não estava certo. Muitos passou despercebido, muitos até aplaudiram porque a luz voltou logo. Mas não sabiam eles que ali naquele momento aconteceu o que Deus já tinha me falado e usou um pastor para confirmar. Porque Deus não nos deixa com dúvida. Então Deus usou um pastor na internet, eu assistindo, e vi que Deus revelou a ele teve também o mesmo discernimento, que é o mesmo Espírito Santo que revela, que dá sabedoria. Então o pastor disse, portais foram abertos. Naquele momento que a luz se apagou e acendeu, foi aberto um portal no mundo espiritual para o mundo físico. Então, é por isso que eu lhes digo, a vida de libertinagem, a vida de pecado, que é o pecado da desobediência, o mais terrível de todos, que fez com que o homem cambaleasse e o tornara fragilizado, foi o pecado da desobediência, que afastou o homem do seu real sentido de vida, que era viver para Deus eternamente. Então, naquele momento, aconteceu a primeira tragédia, que foi o irmão matando o outro, Caim matou Abel. E de lá para cá, as pessoas que não têm discernimento espiritual, que não conhecem a palavra de Deus, não vê nada assim, não conseguem discernir, porque não conhecem a palavra, não sabem de nada, acham até que é normal as coisas acontecerem como acontecem. Não é assim que se vê hoje? Notícia, tragédia, uma atrás da outra, e as pessoas nem se sensibilizam mais porque acham normal, mas não é normal. Então vejam, senhores, daquele dia do Jogo do Brasil, que foi aberto aquele portal, em seguida, em questão de dias, começou a haver tragédias, chuvas torrenciais em 3 estados brasileiros que deixaram muito estrago, morreu pessoas, né? Todo mundo viu, foi noticiado e continua sendo noticiado. Chuvas torrenciais, tragédia, deslizamento de terra. E de lá para cá, quantas vezes já não tem acontecido? Uma tragédia atrás da outra. Por quê? Porque portais foram abertos através da vida de libertinagem, de pecaminosidade dos homens, que facilitam a vida de Satanás nesta terra para pôr em prática a sua tríade maligna de roubar, matar e destruir. Então é assim que acontece, é assim no mundo espiritual. Quem conhece a palavra do Senhor sabe do que eu estou falando. Então, vá aqui um alerta para pastores falar para o seu rebanho, pregar genuinamente a verdadeira palavra de Deus, não pregar mensagens de autoajuda, mas sim a mensagem da cruz, falar dos céus e do inferno, e falar o que a palavra de Deus lhe revela, porque Deus, Ele tem a sua revelação para cada pregação, para cada item que Deus abre o entendimento para o homem, que Deus mostra para que seja pregada a genuína palavra de Deus, a genuína mensagem da cruz. Então, pastores, é por isso que nós vemos hoje rebanhos fracos, um cristianismo só de fachada, um cristianismo que é uma verdadeira aberração, pessoas inseguras, pessoas ansiosas, entrando em depressão. O que é isso? Falta do conhecimento de Deus, falta do conhecimento da palavra de Deus, porque o reino de Deus é um reino de autoridade e poder, e a partir do momento que você
conhece esse reino, toma posse desse reino e é inserido nesse reino, então você, dali para frente, é um bem-aventurado e você não será mais atingido pelas setas malignas do inimigo, pelos dardos inflamados do inimigo, porque os anjos do Senhor acampam ao seu redor. E se cumpre a palavra de Deus em nossas vidas, que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda e nós não seremos atingidos. Então as pessoas, ao saberem disso, a tomar conhecimento e posse dessa palavra, elas se fortalecem, elas andarão buscando cada vez mais fazer a vontade de Deus, andar no centro da vontade de Deus, buscando a sua santidade, sem a qual não veremos a Deus. Essa é a verdade, meu Senhor, meus irmãos, minhas irmãs e todos que ouvem esse áudio. Se você tem uma Bíblia em casa, leia, peça sabedoria a Deus, discernimento, peça a revelação de Deus, que Deus não negará, pois assim está escrito: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á. Se você não tem entendimento, sabedoria, peça que Deus dá. Porque essa palavra, através dessa palavra nós nascemos de novo. Acontecerá um novo nascimento na sua vida, porque você vai nascer da água e do Espírito. E se cumprirá na sua vida tudo que está escrito na palavra do Senhor. Porque sem um novo nascimento também não teremos condições, porque é um novo nascimento. Jesus bateu na tecla. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não será privilegiado. Porque é um novo nascimento que quebra esse paradigma. É o novo nascimento que nos mostra, que nos faz santo diante de Deus e nos mostra como Satanás age. Você passa a ter discernimento tanto da revelação divina como da revelação da palavra do Senhor para a sua vida. E você será um homem ou uma mulher de Deus, zelosos, cheio de amor de Deus, da compaixão de Deus. E pregará essa palavra com maestria. E esta palavra, que a semente da vida, será germinada no coração dos homens. E fará dos homens que a recebem vasos de bênção, vasos de honra diante do Senhor. Então pregue esta palavra também. Você que conhece a palavra de Deus. Você que diz: mas eu não sei pregar, eu não sou pregador. Não, isso não existe. Quando você nasce de novo, você é um exímio pregador da palavra de Deus. Como eu disse, se não tem sabedoria, peça a Deus. Se não tem revelação, peça a Deus. E leia a palavra de Deus, porque a única maneira de você pregar a palavra é conhecendo ela. É lendo a palavra dela. E isso nos mostra que hoje as pessoas não leem mais Bíblia. Por isso elas não se fortalecem. Elas não têm o alimento necessário, que é a leitura da palavra de Deus, para se fortalecer, para ver mudança e transformação de vida, para que as pessoas nasçam novamente da água e do Espírito e sejam fortalecidas pelo conhecimento e pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor nos livre e guarde de todo mal, e que você, ao ouvir esse áudio, abra sua mente e o seu coração, leia a palavra de Deus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, exclusivo, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida, para que você se examine todos os dias, como está escrito na palavra de Deus. Examine sua alma a si mesmo, para que não seja réu de juízo. Então faça isso em nome do Senhor Jesus, imediatamente, o mais rápido possível, porque Jesus está voltando. E Ele não quer que você fique de fora do seu chamado santo. Ele não quer que você fique de fora daquele dia em que Ele virá arrebatar os seus escolhidos, os seus que foram não negligentes, mas que foram obedientes até o fim, que foram obedientes e continuaram firmes na sua presença. Que Deus nos abençoe. Que Deus em Cristo nos abençoe rico e poderosamente, em nome de Jesus.